É isso aí, finalmente voltamos aí com as próximas atividades. Esse caderno do aluno chato pra caramba, mas eu voltei porque vocês, eu não posso abandonar vocês, né? Mas eu não vou falar pra você, não me divirto não fazendo esse negócio não, ó. Falar pra você, ó, sério mesmo, chatão. Mas vamos fazer. Atividade 5 lá, ó. Então lembrando, ó, esse primeiro trecho aí, esse primeiro parágrafo ele tá antes da atividade, tá? Só que como esse parágrafo se refere à atividade 5, então eu coloquei aí junto na atividade 5, entendeu, filho? Entendeu o que eu tô te falando? Então esse primeiro parágrafo aí, ó, no caso das funções, sei lá, não tá na atividade 5, tá antes. Mas, como eu já expliquei lá na parte 3, eu resolvi colocar dessa forma porque achei mais fácil, tá? Porque esse trecho aí faz parte da pergunta aqui, ele está se referindo à pergunta, à atividade 5 aí, que é de logaritmos, tá? Enfim, vamos lá. No caso das funções logarítmicas, vamos estudar as funções y igual a 4 mais log de x menos 5 na base 2. Podemos imaginar o gráfico de y igual a log de x na base 2 deslocando-se 5 unidades para a direita, como se estivéssemos construindo o gráfico de y igual a log de m na base 2, sendo m igual a x menos 5. Tá? Então lembrando, ó, eu acho que esse negócio está errado porque aqui ele fala, ele esqueceu desse 4 aqui, né? Ó. Então ó, tem um 4 aqui, tá somando 4. Percebe? E aqui ele já não colocou o 4. Então acho que tá errado isso aqui, viu? Tá vendo? Então a gente tem que fazer esse gráfico aqui, ó, com 4, tá? Tem que somar mais 4. Além de tirar 5 aqui dentro do logaritmando, tem que somar 4 unidades. Então vamos fazer a tabelinha? Fazer uma tabelinha da seguinte forma. Valores para o x, certo? E aqui nós vamos colocar valores log na base 2 de x menos 5, tá? Então a gente sabe que o logaritmo é o expoente. Beleza? Então a gente vai colocar o quê? Os expoentes, aqueles, os melhores, né? Que é o 1, por exemplo, o 0 e o menos 1, né? É o suficiente para a gente aqui, acho que já tá bom. Então vejamos, ó. 2 elevado à primeira potência vai dar 2. Então x menos quanto que dá 2? X menos 5 dá 2, então o x tem que ser quanto? 7. Certo? Quando colocar o x aqui dentro, esse resultado vai dar a própria base, né? Porque 2 elevado a 1 é 7. Depois, 2 elevado a 0 vai dar 1. Então, para esse valor aqui, ó, essa conta dar 1, nós temos que colocar no lugar do x o 6. 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 1 dá meio, tá? Então, para isso aqui dar meio, nós temos que colocar ali no lugar do x 5,5. Prontinho, então tá aí alguns valores para o x, tá? Então aqui a gente faz para fazer essa tabela aqui, a gente partiu dos valores de y, percebeu? Aqui fica mais fácil. Então a gente chutou aqui os valores do y, né? Chutou não, né? A gente colocou aqui valores coringas, né? Ó, menos 1, positivos, negativos, passando pelo 0. E a gente coloca esses pontos aqui no gráfico. Vou colocar aqui mais ou menos um esboço de um gráfico, né? Porque a gente vai usar, eu gosto de usar o GeoGebra, tá? Fazer gráfico na mão fica muito feio. Então eu vou usar o GeoGebra. Então você tem aqui alguns valores, ó, o y, o x, aqui é a origem. Então ele vai passar, quando o x for 6, o y vai ser 0. Então ele vai passar lá pelo 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ter esse pontinho aqui, deixa eu colocar de outra cor para dar um destaque. Então, vai ter esse pontinho aqui, né, o ponto 60. Além disso, ó, vai ter o ponto 7 para x, 1 para y. 7, 1 para y, tá aqui em cima. Tá? Então aqui é 1, aqui é 7, aqui é 6. É o suficiente? Acho que já deu, né? Deixa eu ver aqui. Quando for menos 1, aqui vai ser 5,5. 1, 2, 3, 4. Aliás, é 5,5 para cá, né? 5,5 no x. Tá aqui, ó. 5,5 tá aqui. E aí vai ser menos 1. Tá aqui, 5,5 tá aqui. Pronto. Entre o 5 e o 6, né? 5,5 tá aqui. E aqui é menos 1 para y, 5,5 para x. A gente só escolheu esses 3 pontos aí. Então vai ficar mais ou menos, deixa eu ver aqui,
uma coisa que acho que ele vai tangenciar aqui, ó. Porque o x não pode ser 5, né? Porque esse valor aqui não pode ser nulo, não existe. Né? O logaritmando não pode ser nulo e nem negativo. Então, a gente pode fazer o quê? Ó? Traçar uma reta aqui, passando pelo 5. E aí o que acontece? O gráfico vai tangenciar essa reta aí. O gráfico vai vir aqui, ó. E vai tangenciar essa nossa reta aí, que tem um nome, tá? Essa reta aqui tem um nome. Beleza? Vai tangenciar essa reta. É mais ou menos isso. Tá feio pra caramba, mas é isso aí. Vamos pro GeoGebra que é melhor, viu? Esse é o gráfico aí. Essa reta aqui tem um nome, já vou falar pra vocês já como que chama essa reta aqui. Assíntota. Assíntota. Beleza? Essa reta aí, ó, assíntota. Vamos lá aqui, ó. Vamos no GeoGebra. Colocar aqui na entrada. Aliás, né? Não era nem esse gráfico pra gente fazer, ó. Tinha que fazer um outro gráfico, viu? Vou até voltar aqui, ó. Tinha que fazer, na verdade, um outro gráfico, né? Tinha que fazer, ó. Somar mais 4. 4 mais log de x menos 5. Então aqui vai ser 5. Aqui vai ser 4. E aqui vai ser 3. 3, 4, 5. Tá? Então ao invés de passar por aqui, ó, ele vai passar lá pelo 3, 4, 5. Então vamos apagar isso aqui, tá? Que não era esse gráfico, não. Na verdade, eu acho que tá errado, viu? Esse 4 aqui, mas vamos fazer do jeito que tá pedindo ali, né? Com 4. Então vamos colocar aqui, ó. Quando x for 7, o y vai ser 5. Quando x for 7, o y vai ser 5. x7, y5. Então aqui vai ser o 5, tá? Esquece aqui que é 1, aqui é o 5 agora. Tá aí, ó. x7, y5. Quando o x for 6, o y vai ser 4. Então aqui não vai ser mais a origem, vai ser o 4. Então vou ter que apagar isso aqui. Beleza, gente? Então é isso, ó. Aqui vai ser o 4. x6, y4. y3 com x 5,5. 5,5 tá aqui. Certo? 2, 1, 0. Então vai passar por aqui, ó. Tá aí. Então subiu, né? Ó, saiu da origem, foi lá pra cima, lá os pontos, ó. Beleza? Então aqui vai ser o 7, 6 e o 5,5, né? 5,5 aqui, ó. Então, mais ou menos isso daí. Fica esse gráfico aqui feio pra caramba, né? Mas é isso aí. Mais ou menos isso. Tangenciando aqui essa reta aqui, que é o x igual a 5. Tudo bem, mano? Vamos fazer no GeoGebra, né? Melhor. Então vamos lá, aqui, ó. Y igual 4 mais log de x menos 5. Pronto. Passou lá, tá vendo? Passou lá pelo 4, ó. E aqui, se a gente dar um zoom aqui, você vai ver que ela não trisca aqui no 5, ó. Tá vendo aqui? Você vai dando zoom aqui, você vai vendo que ela não trisca aqui, ó. Certo? Chega bem próximo, né? Tangencia essa reta aqui, ó. Vou até colocar uma reta ali para você perceber, ó. Vou colocar uma reta aqui. X igual a 5. X igual a 5, né? Pronto, tá aí, ó. Para você entender o que eu tô falando, ó. Essa reta preta aqui, a laranja não trisca nela. Embora aqui no gráfico pareça que está encostando, mas não encosta, tá? Se você der um zoom lá, você vai ver que tá bem próximo, mas não chega a encostar. Então, bem no valor aqui do x igual a 5. Então tá aí, esse é o gráfico da nossa função. Tudo bem? Vamos para a próxima questão aí. Olha aí, que é atividade 6.
Vamos agora pensar no gráfico. Então, deixa eu explicar para vocês uma coisa, ó. A atividade 6, ela começa aqui, tá? Ó. Atividade 6 começa aqui. O que acontece? Todo esse texto que eu pus aqui dentro da atividade 6 é porque, como eu expliquei antes, ele dá uma introdução. Antes da atividade, ele fala sobre a função que vai ser cobrada na atividade. Então, eu peguei esse texto e coloquei dentro da atividade, porque trata-se dessa função que a gente vai ver agora. Então, por isso que eu coloquei ela aqui. Bom, vamos agora pensar no gráfico de f de x igual a 1 sobre x² mais 1. Para construir o gráfico f de x, podemos começar com y igual a x². Na sequência, construímos o de y igual a x² mais 1, deslocando uma unidade para cima do gráfico de x², na direção do eixo y. A partir daí, para obter o gráfico de f de x, representamos o ponto xy, de modo que o valor de y seja o inverso de x² mais 1 para cada valor de x. É importante notar que, no ponto onde x igual a 0, x² mais 1 vale 1. E o intervalo, o inverso de x² mais 1 também é igual a 1. Em todos os outros pontos, x² mais 1 é positivo e maior que 1. Logo, o seu inverso é positivo e menor que 1. Assim, o gráfico de f de x igual a 1 sobre x² mais 1 situa-se sempre acima do eixo x, aproximando-se mais e mais dele, à medida que o valor de x aumenta, pois quanto maior for o valor de x, de x² mais 1, menor será o valor do seu inverso. Resumindo, na construção do gráfico de f de x igual a 1 sobre x² mais 1, podemos observar os seguintes passos. Primeiro, construir o gráfico de x². Depois, construir o gráfico de x² mais 1. Depois, construir o gráfico de 1 sobre x² mais 1. É isso aí. E, finalmente, atividade 6. Faça o esboço da situação descrita para traçar o gráfico. Utilize a fórmula de papel quadriculado ou milimetrado para resolver o exercício. Muito bem, então vamos fazer aqui uma tabela, certo? Com os valores de x e os valores de x². Depois vamos pegar e somar 1 ao x². E depois a gente vai fazer o inverso disso daí. Ou seja, 1 sobre x² mais 1. Tá certo? Então vamos lá, vamos chutar aqui valores para o x. Ó. Deixa eu ver aqui valores interessantes. Pode ser aqui o menos 2. Vou colocar aqui o menos 2. Então, menos 2 ao quadrado vai dar 4. 4 mais 1, 5. Certo? E aqui vai dar 1/5. 1/5. Bom, menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 mais 1, 2. Então, aqui vai dar 1/2. Passa pelo 0. 0 ao quadrado dá 0. 0 mais 1 dá 1. E aqui vai dar 1 sobre 1, que é 1. E um positivo, vamos colocar um positivo. 1 positivo ao quadrado vai dar 1. 1 mais 1, 2. E aqui vai dar 1/2, que é o inverso, né? E vamos colocar o 2 positivo aqui. 2 ao quadrado vai dar 4. E 4 mais 1, 5. E aqui vai dar 1/5. Tá aí a nossa tabela aí, ó, com bastante valores aí. Já é o suficiente para a gente perceber aqui o gráfico, já dá para esboçar. Já vamos lá, então, vou colocar aqui, né, ó, eixo X, eixo Y, eixo X. E vamos colocar os pontos, ó. Menos 2 para x, 1/5 para y, tá? Então aqui tem 10 partezinhas, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5, né? 1/5 vai ser uma partezinha dessa aqui. Então menos 2, 1/5, menos 1, 2, 1/5, tá aqui, ó. Esse é o ponto. Depois nós temos menos 1/2, menos 1/2 aqui, metade. Menos 1/2. Depois nós temos 0 e 1. 0 e 1 tá aqui, ó. 0 e 1. E depois repete, ó. 1/2. 1/2 tá aqui, na metade. E depois 2, 1/5. 2, 1/5 tá aqui, ó. Certo? Ligando esses pontos aí, você vai ver o seguinte, vai
vai ter um negócio assim, ó. Olha lá. Uma corcunda aqui, ó. A Costa do Camelo, certo? Uma montanha. Tá aí. Então, essa linha vermelha nunca vai ultrapassar o eixo X, tá? Vai tangenciar aqui o eixo X. E esse é o gráfico. E vamos ver como é que fica, então, no GeoGebra. Ó, tá aí já o GeoGebra. Então tá aqui a função, ó. Y igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Tá lá. Essa função aqui. Beleza, mano? Esse é o gráfico. Tranquilidade? Vamos aí ver o próximo aí. Olha, atividade 7. Para o gráfico de f de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos 1, podemos tomar como pontos de referência os gráficos de x ao quadrado, depois x ao quadrado menos 1 e em seguida representar os pontos com abscissa x e ordenada o inverso de x ao quadrado menos 1. É importante notar que quando x ao quadrado menos 1 é igual a 0, ou seja, quando temos x igual a 1 ou x igual a menos 1, a função não está definida. Quando x assume os valores próximos de 1 ou próximos de menos 1, os valores absolutos dos inversos tornam-se muito grandes. Por outro lado, se x se aproxima de 1 por valores menores do que 1, os inversos tornam-se muito grandes e em valores absolutos, mas negativos. Algo similar ocorre quando x se aproxima de menos 1. Sabendo-se disso, faço esboço da situação descrita para traçar o gráfico de f de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos 1. Utilize a folha de papel quadriculada e blá 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 blá. Vamos aqui então fazer de novo na nossa tabelinha, né? Tabelinha aqui, ó. Colocar aqui valores para o x, depois pegar aqui valores para o x ao quadrado, depois pegar esse valor do x ao quadrado e tirar 1, tá? Depois pegar o inverso disso aí. Pegar o inverso de x ao quadrado menos 1. Vamos ver qual vai ser a diferença, né? Legal depois a gente colocar na mesma tela para ver a diferença entre esses dois gráficos aí, a da atividade 6 e da atividade 7. E lembrando, cara, se você ainda não é inscrito, por favor, mano, se inscreve no canal, cara. Esse canal aqui tem que crescer um pouco mais e ajuda a gente aí a crescer bastante, beleza, mano? Divulga lá na sua escola para todos os seus colegas, hein, mano? Por favor, e deixa o likezinho, por gentileza, hein, mano? Vamos lá aqui, ó. Colocar aqui menos 2, tá bom, né? Menos 2, ó. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 1, 3. O inverso de 3 é 1/3. Depois passar pelo menos 1, ó. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2, não é isso? Menos 1 vai dar menos 2. E 1 sobre menos 2 vai dar menos 1/2. Depois eu vou passar pelo 0. 0 ao quadrado dá 0. Aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar menos 1 também. Depois 1 positivo aqui vai dar 1. Aqui vai dar 0. E aqui vai dar 1 também. Aliás, aqui não tem, né? Aqui não tem. Esse valor não está definido, ó. Não está definido porque o inverso de 0 não tem. 1 sobre 0 não existe. E aqui 2. 2 vai dar 4. 4 menos 1 vai dar 3. E aqui vai dar 1/3. Certo? Acho que é importante colocar aqui valores pequenos também, né? Colocar aqui meio. Só para ver o que acontece. Meio. É meio. 0,5. Eita caramba, hein? Colocar aqui 0,5, ver o que acontece. 0,5 ao quadrado dá 0,25. 0,25 menos 1 vai dar menos 0,75. E aqui vai dar 1 sobre 0,75. Tá certo? Então, quanto menor for aqui o valor do x, ó. Menor for o valor do x, o que vai acontecer? Aqui vai dar um valor, vai crescer esse valor aqui, né? Ó, vai crescer. Mas vamos colocar no gráfico aqui, ó. Bom, aqui a gente pode perceber o seguinte, ó, que aqui não existe, por exemplo, aqui não pode dar 0. Aqui embaixo não pode dar 0, tá? Então, o x não pode ser nem 1 nem menos 1, porque não existe divisão por 0. Então, o x não pode ser nem 1 nem menos 1. Então, a gente vai traçar aqui, no nosso plano cartesiano,
duas retas aqui passando pelo 1 e pelo menos 1, por quê? Porque o x não pode ter esses valores aqui, ó. Então essas aqui são as assíntotas, certo? No 1 e no menos 1, não pode ser, porque se o x for 1, que vai dar 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0. Quando x for menos 1, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0. Então não existe, não pode ser esses dois valores aqui. Não pode ser menos 1 nem 1. Agora vamos colocar os pontos, aqui. Então nós temos aqui menos 2 para x, 1/3 para y. Menos 2 para x, 1/3 para y. Mais ou menos aqui. Depois, menos 1 para x, meio para y. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Menos 1 ao quadrado, não tem, isso aqui não tem, está errado. Ó. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, com mais 1 aqui vai dar 0. E para 0 aqui não existe. Não existe. Está errado essa porra. Pronto, aqui não tem. Agora aqui, quando aqui for 0, aqui vai dar menos 1. 0 menos 1 vai passar por esse ponto aqui, ó. 0 menos 1. Certo? Quando aqui for 1, também não existe. Quando aqui for 2, vai dar 1/3. Quando aqui for meio, aqui vai dar... Quando aqui for meio, vai dar 1,333, né? Menos 1,333, menos 4/3. Então aqui, ó, um pouquinho mais para cá, né? Quando aqui for meio, aqui vai dar um pouquinho mais para cá, ó. Tá certo? E se eu colocar menos meio, vai dar a mesma coisa. Então menos meio também vai dar a mesma coisa aqui, ó. Simétrico. Tá? Então como não pode ter esses dois valores aqui, nem menos 1 nem 1, então são os limites, tá? Então são os limites aqui, não pode ultrapassar, ó, nem encostar. Então vai dar um negócio mais ou menos assim, ó. Dá pra perceber que é para baixo, porque esses 3 pontos aí já deu para sacar os esquemas, tá? Então vai ser assim, ó. E essa outra parte aqui, mais ou menos assim, vem aqui e sobe, ó. Tangenciando assim essa linha ali, ó. Aqui sobe, ó. Tangenciando, nunca vai chegar no menos 1 nem no 1, tá? Então é esse gráfico aí, bem esquisito, né? Mas é esse gráfico aí mesmo, vamos ver lá no GeoGebra que é bem mais fácil. Então já tá aqui, ó, no GeoGebra, deixei já aqui a expressão, tá? Aqui da H aqui, ó, tá aí. Essa é a nossa curva aí, ó. Então vai passar aqui bem tangenciando aqui o 1 e o menos 1, deixa eu colocar aqui essas duas retas, é importante para você perceber, ó. O menos 1. E aqui também o x igual a 1. Pronto. Percebeu? Então nunca vai encostar nessas duas retas pretas aí, ó. A linha azul nunca encosta na reta preta. Vamos ver o que tem para nós aqui. Olha, atividade 8. Para o gráfico de f de x igual a 1 sobre x, podemos esboçar primeiramente o gráfico de x y igual a x e representar para cada valor de x a ordenada y, que é o inverso de x. É importante notar que, quando x igual a 0, não existe inverso de x, ou seja, a função não está definida. Quanto mais próximo de 0 é o valor de x, maior é o valor absoluto do inverso de x, sendo que os valores de x positivos têm inversos positivos, e os valores de x negativos têm inversos negativos. Quanto mais próximo de 0 é o valor de x, maior é o valor absoluto do inverso de x, sendo que os valores de x positivos têm inversos positivos, os valores de x negativos têm inversos negativos. Faça o esboço da situação descrita. Para traçar o gráfico, utilize uma folha tal. Bom, então aqui é igualzinho o outro, né? Parecido, bem parecido. A gente vai colocar aqui os valores para o x e depois calcular o inverso de x. Tranquilo? Que vai ser o valor de y, tá? Então, por exemplo, para x igual a 4, nós temos o inverso que é 1/4. Para x igual a 2, nós temos o inverso que é meio. Para x igual a 0, não está definido. Não existe. E para x igual a menos 2, nós temos aqui menos meio. Para x igual a menos 4, nós temos menos 1/4.
para x igual a menos 8, nós temos menos 1/8. E assim por diante, tá? Então tá aí a tabelinha aqui com os valores de x, ó. E os valores do inverso, que são o quê? Os valores de y. E aí a gente vai jogar no gráfico, né? Lembrando que a gente vai fazer com GeoGebra, porque aqui na mão fica feio pra caramba. Mas é isso, é só esboço, né? Aqui é o x, aqui é o y. E vamos jogar esses pontos aqui, ó. 4 para x, 1/4 para y. 1, 2, 3, 4 para x, 1/4 para y. 1/4 aqui é metade da metade, ó. Metade aqui, 1/4 mais ou menos aqui. Depois, 2 para x, 1/2 para y. 2 para x, 1/2 para y, tá mais ou menos aqui, né? Na metade aqui, ó. E depois, 0 não tem, não está definido. Depois o menos 2. Menos 2 para x, meio para y. Aliás, menos meio, né? Ops, menos meio, ó. Menos 2, menos meio. Menos meio tá aqui para baixo. Pronto. O que mais? Menos 4 vai dar 1/4. 1/4 mais ou menos aqui, né? Ó. Aqui, 2, 3, 4. 1/4 negativo tá aqui, mais ou menos. Mais ou menos aqui assim. O que mais? Menos 8, não precisa, né? 1/8 tá bem pertinho aqui do... Bem pertinho aqui do negócio aqui. Bom, enfim, aqui já deu já um... Aqui tá de 2 em 2, hein? Tá de 2 em 2, ó. 2, 4, beleza. Bom, o que dá pra perceber é o seguinte, não existe, né? Nunca vai encostar aqui no zero, ó. Nunca vai encostar no zero. Então vamos jogar um valor próximo de zero para ver o que acontece. Vamos jogar aqui o valor 0,5. O que acontece aqui, ó, vai dar... O valor vai dar... 1 dividido por 0,5 vai dar 2. 2, né? Então aqui nós temos 0,5, que é metade. Tá dando 2. Tá ali, ó. Então já deu para perceber o que acontece, né? E se fosse negativo aqui, se fosse negativo, o que ia acontecer? Menos 0,5 daria menos 2. Então tá aí, ó. Menos 0,5 dá menos 2. Então já deu para perceber, ó. Então nosso gráfico vai vir aqui, ó. Tangenciando o eixo X e o eixo Y. Ó. Mais ou menos isso, né? De cima e de baixo aqui, ó. Olha aí, bonito, né? Esse é o gráfico da função 1 sobre x. Né? Função 1 sobre x. Vamos ver no GeoGebra agora. Vamos ver aqui no GeoGebra, olha aí. Função 1 sobre x, ó. Y igual 1 dividido por x. Olha aí, bonita, né? Tá aí, rapaz, ó. Esse é o nosso gráfico. Beleza? Aí, ó. Tô cansando já. Vamos fazer mais alguma coisa. O que tem pra mais aqui? Tem mais pra nós aqui. Atenção, se você não é inscrito, cara, por favor, se inscreva, irmão. Quero fazer muito mais vídeos aí pra vocês, mas, porra, você tem que dar um incentivo, né? Dar aquele like, joinha, comentar aí. E deixar as dúvidas aí pra gente, né, sentir aí incentivado a continuar fazendo vídeo. Ah, finalmente a função trigonométrica agora, hein, mano? Vamos lá, a função trigonométrica é da hora. O gráfico de f de x igual a 3 vezes seno de x é análogo ao de y igual a seno de x, com a amplitude aumentando de 1 para 3 unidades, ou seja, os valores de f de x oscilarão entre 3 e menos 3. Faça o esboço desse gráfico no plano a seguir. Aí fica fácil, né? Já está aqui o planinho. Vou colocar aqui alguns valores para x. Aliás, os valores de x já estão aqui nos eixos, tá vendo aqui? E vamos calcular quem? Calcular 3, né? 3 vezes... Não, vamos calcular o seno de x primeiro. E depois vezes 3. Vamos ver o que acontece, ó. Vamos calcular aqui, vamos colocar 0, importante. Depois vamos colocar π sobre 2, importante. Depois nós colocamos o π. Depois nós colocamos aí 3π sobre 2. E tá bom, né? Faltou 2π ali, mas tá bom. Então, seno de 0 é 0. Seno de 90 graus é 1. Né? Consequentemente, seno de menos 90 vai ser menos 1. Aqui, seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 dá menos 1. Tá? E seno de 2π dá 0 também. Então, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Só jogar os valores agora aqui no gráfico. Vamos lá, colocar no gráfico, hein? Pornográfico, hein? Só Xvideos pornográfico.
Olha lá, 0, 0. Tá aqui o ponto. O 0, 0 tá aqui. Depois nós temos π sobre 2, 3. π sobre 2, 3, tá lá. Depois nós temos π0. π0 tá aqui. Depois nós temos 3π sobre 2, menos 3. 3π sobre 2, menos 3, tá aqui embaixo. E, analogamente, do outro lado vai ser a mesma coisa, né? Aqui vai dar menos 3, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 3 positivo. E aí você vem, né? Você vem ligando, ó. Vem ligando eles no zigue-zague. E sobe. E desce. E sobe. Esse é o gráfico. Mas vamos jogar no GeoGebra, que isso aqui não tem graça, né? Desenhar gráfico é horrível, fica feio pra caramba. Vamos aqui no GeoGebra, que é profissional. Vamos colocar aqui y igual 3 seno de x. Olha aí que bonito, ó. Passa lá no amplitude, tá vendo aqui a amplitude? Vou até colocar ali para vocês umas retas ali, para você perceber. Vamos colocar aqui, ó, y igual a 3. Passou ali em cima. E também vamos colocar y igual a menos 3, para você ver os limites, né? Y igual a menos 3, ó. São as amplitudes ali, ó. Vai de menos 3 até o 3. Né? Foi o que ele falou lá na explicação do exercício. E vamos ver o que tem mais para nós aqui. Vamos ver o que tem mais para nós aqui. Tá ficando longo esse vídeo, hein? Vamos encerrar já. Fazer só mais um. Só mais um. Vamos lá. Atividade 11. Esboce no mesmo sistema de coordenadas os gráficos das funções indicadas a seguir. Então tem que pôr um monte de função agora, hein? Ainda bem que essa é a última, hein? Vou fazer a última aqui. Tá bom já. 3 elevado a x, tá? Então quando x... Ah, olha esses valores aqui. Esses valores aqui atrapalham, mano. Esses valores atrapalham, velho. Essa escala aqui não tem nada a ver, mano. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa, velho. Quando x for 1, aqui vai dar 3, ó. Aí não tem o 3 lá, não dá pra pôr. Essa escala aqui tiraram não sei da onde, viu? Deixa eu falar, hein. Só para atrapalhar aqui o meio de campo. Vou apagar esses valores aqui, tem nada a ver. Aí vamos apagar tudo isso aqui, vamos apagar essa porra aqui. Ó, vamos lá, agora que eu apaguei essa bagaça ali, tá zoado. Vamos fazer o nosso, ó. Pegar aqui, ó, o eixo X, eixo Y, eixo X, vamos. Muito bem, isso. Olha aí. E aí, ó, pronto. Vamos lá. Vem comigo, ó. 3 elevado a x, certo? Quando x for 0, vai dar 3 elevado a 0 que dá 1. Então, nosso primeiro ponto vai ser esse daqui, ó. Quando x for 1, vai dar 3 elevado a primeira que dá 3. Então, tá aqui. Quando x for 2, vai dar 3 elevado ao quadrado que dá 9. Então, 3, 6, 9. 3, 6, 9. Tá lá em cima aqui, ó. Certo? Muito bem. Bom, valores aqui negativos, quando x for menos 1, vai dar 3 elevado a menos 1, que dá 1/3. Mais ou menos isso. E assim sucessivamente. Aqui é 1/9, 1/27, então ó, vai tangenciar aqui, bem pertinho do eixo, passar por esses pontos aqui, subir, exponencial. Tá? Mais ou menos, né? Passar por aqui, hein? Vou fazer essa aqui então é a f de x. Vou fazer a g de x agora, hein? G de x, atenção, é x menos 1. Então, quando x for 0, vai dar 0 menos 1. Então, 3 elevado a menos 1 vai dar 1/3, mais ou menos aqui, assim, ó. Quando x for 1, vai dar 1 menos 1 dá 0. Então, vai dar 3 elevado a 0 que dá 1. Quando x for 2, vai dar 2 menos 1 que dá 1. 3 elevado a 1 vai dar 3. Quando x for 3, 3 menos 1 dá 2 e 3 ao quadrado dá 9. Então tá aí, ó. Mais ou menos isso. Então todos os pontos foram deslocados aqui uma unidade para a direita. Então essa é a propriedade importante. Aí você pode escrever no seu caderno, ó. Quando você tem lá, subtraindo no expoente, deslocou uma unidade para a direita. Vou fazer mais uma ali, a outra. Agora vamos somar, hein? X mais 1. Então, quando x for 0, 0 mais 1 vai dar 3. 3 elevado a 1 que dá 3, certo? Tá aqui. Quando x for 1, 1 mais 1 dá 2. Então, 2 ao quadrado dá 9. Então, tá lá.
Quando x for menos 1 com mais 1 dá 0. Então 3 elevado a 0 dá 1. Quando x for menos 2, menos 2 mais 1 dá menos 1, né? Então vai estar aqui, ó. Então o que aconteceu? Deslocou agora no sentido contrário, né? Foi para esquerda. Então tá aí, essa daqui é a função h de x. Foi para a esquerda. Mais uma. X é 3 elevado a menos x. 3 elevado a menos x. Quando x for 0, o que vai acontecer? 3 elevado a 0 que dá 1. Bem aqui. Quando x for 1, vai dar menos 1. 3 elevado a menos 1 é 1/3. Está aqui. Quando x for 1, né? 1/3 está aqui. Quando x for 2, vai dar 3 elevado a menos 2, que dá 1/9. Depois 1/27, assim por diante. Quando x for menos 1, vai dar menos com menos dá mais, aqui vai dar 3. Quando x for menos 2, menos com menos vai dar mais, que vai dar 3 ao quadrado, que é 9. Então tá aí, ó. Uma função que decrescente. Mais uma ali, deixa eu ver aqui, mais uma. Menos x com mais 1. Então, ó, quando x for 0, vai dar 3 elevado a 1. Quando x for 0, vai dar 3 elevado a 1. Então aqui, ó. Quando x for menos 1, vai dar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Quando x for 1, vai dar 0. Então aqui vai dar 1. Quando x for 2, ali vai dar menos 1. Então vai dar 1/3. Quando x for 3, vai dar menos 2. Então é 1/9. E assim por diante. Então essa aqui é a função. Ó. Vai lá e desce. Então tá aí, esses são os gráficos. Vamos para o GeoGebra, que é bem melhor, né, mano? Vamos ver aqui nos gráficos do GeoGebra. Ó, já estava pronto aqui, porque o que acontece? Eu gravei esse vídeo aqui, deu um pepino lá, eu tive que fazer de novo, tá? Por isso que já tá tudo prontinho aqui, ó. Eu vou colocar um de cada vez, ó. Vamos lá, primeiro é x elevado a menos... 3 elevado a menos x, tá aí. 3 elevado a x. Depois, 3 elevado a x mais 1. Então deslocou, ó. Tava lá na frente, veio uma casa para trás, para a esquerda. Agora x, 3 elevado a x menos 1. Foi para onde? Para frente, uma casa para frente, em relação à cinza, tá vendo? E depois a outra aqui, ó. Decrescente, né? 3 elevado a menos x é decrescente. Depois, 3 elevado a menos x mais 1 foi uma casa para a direita aí, ó. Essa azul aí. E com isso finalizamos, então. Finalmente aí esse tema. Eu acho que agora a gente vai mudar de tema, né? Talvez, não sei. Mas é isso, gente. Se você gostou, se você entendeu alguma coisa, por favor, mano, se inscreve no canal. Compartilha aí com todo mundo aí, meu. Deixa o like, tá? Beleza? É nóis, tamo junto.